Olá, uma boa noite. Hoje vamos para a última live da série Conexões Biográficas. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Henrique. Como que vocês estão? Vocês vão me avisando aí se o som tá bom, tá? Conforme as pessoas forem entrando, vai avisando se dá para me escutar direitinho. Estamos na última live da série Conexões Biográficas. Então, essa noite a gente vai falar sobre a libertação na maturidade. Então, esse sentimento que quem, né, já chegou nessa fase fala dessa liberdade do sentir, do pensar. E na última fase que a gente vai falar hoje, que é a gente vai falar dos 49 aos 56 e dos 56 a 63. Da fase dos 56 a 63, a gente vai falar muito da libertação do agir. Então, hoje a gente vai falar com o Morris Litvak, que é fundador e CEO da Maturi Jobs, que agora é Sou Maturi, né? Depois ele vai explicar um pouquinho o trabalho dele. Oi, Kátia. Oi, Elaine. Esperar o pessoal entrar. Daí logo eu já chamo também o Morris. Falei para vocês irem me avisando, tá? Se o som tá bom. Oi, Morris, já te chamo aí. Deixa eu olhar aqui. Vocês vão avisando aí. Já chamei o Morris aqui. Oi, Morris. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Tava explicando para o pessoal que hoje é a última live da série Conexões Biográficas. Então a gente vai falar da fase do oitavo e nono setênio, né? Que é dos 49 aos 63 anos. Então, eu vou me apresentar, Morris, e depois logo eu já passo a bola para você também, para você se apresentar, contar um pouco da Maturi. Eu já fui logo falando Maturi Jobs, aí eu, opa, não, sou Maturi, É, Maturi. Aí você explica um pouquinho, tá? Até para explicar para o pessoal, há uns 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, a gente teve uma conversa lá no Impact Hub sobre a Maturi também, né? Você me contando um pouco de como você foi parar, enfim, nesse negócio social, como que você fundou a Maturi. E eu estava entrevistando empreendedores na época, né, para saber um pouco quem estava por trás dos negócios, né? Então, o que levou cada empreendedor a empreender seu negócio, enfim, qual foi a história de vida que levou as pessoas a isso, né? Então eu estava revendo o nosso vídeo, a nossa conversa. Falei, olha, faz bastante tempo. é mesmo. Passou muito rápido. Depois você pode até pensar e se depara, né? Em 3, 4 anos, o que mudou da Maturi. É mesmo. Verdade. Mas me apresentando um pouco, gente, para quem não me conhece, eu sou Marisa Bussacos, eu atuo em processos de coaching e aconselhamento biográfico. Então, meu estudo tem muito com base em antroposofia, né, que é esse olhar para o ser humano de forma integral. Então, eu estou no último ano da formação de 4 anos da Associação Sagres de Aconselhamento Biográfico. E a ideia de criar essa série de lives foi trazer um pouco desse conteúdo que eu acho tão maravilhoso, né? Deixar mais acessível para as pessoas conhecerem e conhecerem um pouco na prática também, né? Por isso que a ideia de chamar pessoas que trabalham com as fases específicas, né? Que no caso do Morris é a maturidade. Então, para também contar um pouco desse trabalho, do dia a dia, enfim, como que é
lidar com pessoas, né? Ter esse foco com pessoas dessa idade específica, dessa fase específica da vida. E dia 8/10, né, quinta-feira agora, vai ter um webinar que eu vou falar às 19 horas. O link está na bio para quem quiser se inscrever. E eu vou fazer a costura, né, a conexão mesmo entre todas essas lives que a gente foi falando por etapas. Eu vou falar esse panorama geral da biografia. E aí, no dia 13/10, começa um programa que chama Mergulho Biográfico, que eu vou apresentar também nesse webinar, dia 8. Bom, Morris, agora é com você. Você se apresenta aí, fala um pouco do teu trabalho na Nature e aí a gente vai costurando. Tá bom. Bom, então, boa noite para todo mundo. Já é de noite, né? Obrigado de novo, Marisa, pelo convite. É um prazer estar aqui. Um assunto que eu também estou interessado em aprender, né? Espero poder contribuir de alguma forma. Então, eu sou engenheiro de software, sempre trabalhei com tecnologia, me formei e fiz pós-graduação em engenharia de software. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão e inovação social pelo Amani Institute. Depois eu fui para Israel, fiz um curso de inovação e empreendedorismo. E empreender para mim sempre foi assim natural, foi um processo que para mim é mais normal do que procurar emprego, porque na verdade meu pai sempre foi empreendedor. Então, né, desde que eu era criança, ele teve alguns empregos antes, mas desde que eu tenho lembrança, ele teve vários negócios, é engenheiro, então também tinha a ver com tecnologia. Mas a gente começou o negócio em casa, juntos, do zero, assim, quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos. E porque eu já era meio nerd nessa época, já gostava de computador, era início da internet, me interessava bastante e aprendi meio que sozinho a fazer páginas, né, fazer site, fazia de brincadeira. Meu pai estava também numa fase lá de transição profissional, viu ali uma oportunidade e assim a gente começou fazendo o que a gente chamava de folder eletrônico, bem no começo da internet, início dos anos 2000, que era um site que a gente oferecia desde uma padaria até uma indústria e tal, enfim. E aí, assim foi indo, e nessa época, né, todo mundo estava começando a fazer seu site, a coisa cresceu, mas a gente se especializou num segmento específico, que era hotelaria e turismo, até que a gente acabou desenvolvendo um sistema de reservas online, até antes de existir Booking, Decolar, tudo isso, mas ele ficou mais focado no B2B, não era um portal. E aí, especializado nisso, a gente cresceu a empresa e em 2012 vendemos ela para um grupo português. Eu fiquei lá até o início de 2015. E foi nessa época que começou toda a minha mudança profissional de trabalhar hoje com 50 a mais, com recursos humanos, coisas que eu nunca imaginava, né? Foi totalmente sem querer, assim, né? Quase que totalmente, mas eu comecei a olhar para isso em 2011, num trabalho voluntário que eu fiz num asilo, que hoje não se fala mais asilo, se fala ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que eu gostei muito. Também foi meio por acaso, eu comecei a fazer um trabalho voluntário, procurei uma ONG para fazer um trabalho voluntário. Eles perguntaram o que eu queria fazer, eu falei, não sei, trabalhar com crianças, né? Primeira coisa que vem à cabeça. E aí eles me falaram que tinha um asilo lá, uma casa de repouso que fazia parte da ONG, que precisava de gente lá para ajudar os idosos que moravam lá mexendo no computador, entrar na internet. E esse lugar ficava perto da minha casa, então era mais fácil para eu ir, porque eu ia ter que me comprometer e tal. Aí eu fui e adorei, gostei muito de conhecer as pessoas que estavam lá. Então, muito mais do que ensinar eles, eu adorava conversar com eles e ouvir as histórias de vida incrível que eles tinham. E fiquei sensibilizado com o fato deles não receberem visita praticamente, não passar essa história para frente. Então aquilo me marcou, começou a me chamar a atenção. Você Isso foi tinha em quantos anos, Morris? Desculpa. 2011, faz 9 anos, né? Então eu estava com 28. é, menos de 30 anos.
E Eu falo que tudo para mim é idade, né, agora. Quando eu vou associando os conteúdos da antroposofia, porque os 20 anos tem muito isso, né, de calçar os próprios sapatos. Então, qual que é o caminho que eu quero construir para minha vida, né? Então é curioso a gente associar com as idades. Mas continua. e aí, em 2012, no ano seguinte, a gente vendeu a empresa, apesar de ainda continuar lá por mais um tempo. E em 2013, no ano seguinte que a gente vendeu a empresa, faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi a minha grande inspiração. Ela faleceu com 91 anos, mas ela trabalhou até os 82. Uma pessoa muito ativa, assim, sempre trabalhadora desde pequena. Também fazia trabalhos voluntários, ajudava a família. E quando ela parou de trabalhar, que ela só parou por causa de uma queda indo para o trabalho, a saúde dela decaiu assim muito rápido. Eu pude acompanhar isso de perto. E aí eu refleti muito sobre essa história dela quando ela morreu e é, conectou com o trabalho voluntário que eu tinha feito, conectou com a história de eu ter acabado de vender uma empresa, eu já estava pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá e já estava buscando, estava começando a descobrir o empreendedorismo social e aí os pontos foram se ligando. Em 2014, eu criei um projeto que chamava Conectando Gerações, que era para conectar jovens com idosos via internet, Skype, que era só o que existia naquela época, para dar atenção, trocar experiência. E assim eu colocava amigos meus de um lado e ia lá onde eu fiz trabalho voluntário do outro, colocar o idoso na frente do computador, eles conversarem e foi incrível, assim, ele durou o segundo semestre de 2014, foi um teste muito bacana, assim, e foi a partir daí que eu entrei de cabeça nesse mundo, comecei a estudar envelhecimento e longevidade, participar das poucas ações que existiam sobre isso, entender que o mundo estava envelhecendo e o Brasil principalmente, e não se falava quase sobre isso. E aí eu comecei a ter mais contato com esse público 50, 60 mais, abracei essa causa. E aí em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que a gente tinha vendido, foi quando estourou a crise do governo Dilma, as empresas demitindo muita gente. E aí eu comecei a perceber que esse era um tema que era muito complicado para essas pessoas, porque perdiam o emprego e não conseguiam se recuperar, porque a idade também pesava muito. E aí eu vi essas pessoas deprimidas, adoecendo, muito aflitas, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que a minha avó, de 50, 60 anos, nem aposentadas ainda. Aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhuma iniciativa para ajudar as pessoas nesse sentido. Então foi aí que eu falei, acho que aqui tem uma oportunidade de negócio, porque ninguém está olhando para isso, e de impacto social, porque já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo. Então foi assim que no início, no meio de 2015, eu criei a Mature Jobs, que agora é Mature, já faz 5 anos. Uhum. E ô Morris, você trabalha com o público 50 a mais, né? Qual que é a maior, assim, a faixa etária, né, que você realmente que você sente que tem mais essa necessidade, né? Esse público maior para Mature? Então, a gente já tem hoje mais de 150 mil pessoas cadastradas e a maioria está entre 50 e 60 anos, porque são pessoas que não estão aposentadas ainda e elas falam que elas estão no limbo, porque ela não é ainda velha, não é idosa, mas também não é mais jovem, né? Então a gente deu justamente esse recorte dos 50 a mais, porque depois dos 40 já começa a ficar difícil o mercado de trabalho, principalmente para as mulheres, mas com 50 fica as pessoas com mais de 50 anos ficam invisíveis no mercado de trabalho. Então, Uhum. meio que pega, porque com 50 anos você está super ativo, você está cheio de experiência, né? Talvez no auge intelectual, mas de repente o mercado de trabalho não te quer mais e você ainda está longe da aposentadoria. Então, nossa base é a média, tem 57, 58 anos. Tá. E é curioso, né, quando a gente conversou, né, um pouquinho antes, enfim, na semana passada sobre a live, a gente estava falando muito dessa questão, né? Então, você trabalha com um público que sente a necessidade de estar ativo, de estar no mercado de trabalho, enfim, tem uma necessidade financeira também, né? Mas também tem uma necessidade de desenvolvimento, enfim, de continuar na ativa mesmo, né?
Com E certeza. aí eu estava pensando muito no conteúdo da antroposofia, né? Quando a gente fala dos 49 aos 56, né, esse oitavo setênio, a gente fala muito de um público, né, de uma faixa etária que é muito importante a pessoa encontrar um novo ritmo para a vida, né? Então, na fase anterior, até dos 42 aos 49, já começar a olhar para os sucessores, né? Quem vai continuar, dar continuidade ao trabalho. E nessa fase dos 49 aos 56, a gente fala dessa importância, né? Da pessoa começar a entender o ritmo novo por conta da queda fisiológica, biológica, e, ao mesmo tempo, tem o que a gente chama do terceiro nó lunar, que é os 55 anos e meio, né? Por volta dele, que eu falo que não é uma ciência exata, né? Mas, assim, o primeiro nó lunar, que é os 18 e meio, está muito associado à profissão, ao fazer no mundo, né? Concretamente. Os 37, que é a fase que você tá, né? Que você também falou, é o segundo nó lunar, que tem muito a ver com a missão de vida, né? Então, o que que eu sou realmente, qual que é a minha contribuição para o mundo, então ter esse olhar para algo maior. E os 55,5, a gente fala que é de aceitar o processo de velhice. Claro, gente, eu não estou falando aqui que a cidade, né, são pessoas velhas, idosas, não nesse sentido, mas que olhar para esse novo jeito de viver a vida, começar a aceitar esse processo de que talvez não precisa fazer como nas fases anteriores, né? E aí, quando você me traz essa necessidade desse público, né, eu fico pensando assim, como que eles se sentem, né, a partir do momento que eles olham também esse processo de envelhecimento. Como vocês têm um viés de desenvolvimento, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Como que é isso, né? Aceitar esse processo de envelhecimento, ok, ainda quero fazer muita coisa no mundo, mas, né, mais slowdown, enfim, ou como que eles se sentem nesse sentido? A gente vê que é difícil, porque tem uma questão cultural muito forte no Brasil, né? De negar o envelhecimento, de ainda Uhum, ver o envelhecimento como algo ruim, porque há pouco tempo atrás, uma pessoa de 60 anos era velhinho, né? Idoso no Brasil. Isso mudou completamente, mudou, né, de forma rápida, mas em pouco tempo. E a gente ainda tem, às vezes, na nossa cabeça a ideia de que o Brasil é um país de jovens e tal. Lógico, tem muito jovem, mas isso está mudando muito rápido. Uma pessoa de 60 anos, uhum, muito longe de ser o que era uma pessoa de 60 anos há 20, 30 anos atrás, né? Quando a gente pensa os nossos pais hoje, sei lá, na faixa dos 60 e os nossos avós quando tinham essa idade, né? Mudou muito. 30 anos, né, em plena atividade, tá super ativo. Se a pessoa minimamente se cuida, ela tá realmente jovem. Mas de repente ela uhum, vê que é perto de ser considerada idosa, pelo menos pela lei, né, que é 60 anos, e aí bate, né? Principalmente quando você vai para o mercado de trabalho, que não te aceita mais, porque o preconceito etário que é muito forte na nossa sociedade, no mercado de trabalho ele é ainda mais forte. E aí as uhum. pessoas sei que eu só não consegui aquela vaga por causa da minha idade. Mas eu não me sinto incapaz, muito pelo contrário. Mas ela é forçada, né, a entender que a idade está pesando, porque o mercado de trabalho está olhando para os jovens. Então ela fala, pô, eu estou me sentindo jovem e tal, mas se não me querem por causa da minha idade, talvez eu não seja mais jovem, né? E aí, o que, que eu faço? Porque eu estou me sentindo assim, mas eu sou visto de outra forma. Tem uma luta aí muito grande, né, que é complicada por causa disso, porque a gente não aceita bem o envelhecimento, a gente não vê como algo positivo, pelo contrário, e é algo que a gente precisa Uhum. mudar. Então, percebo que principalmente para as mulheres, né, a idade pesa mais, porque tem uma questão ah, social muito forte, né, e estética para as mulheres, que a idade realmente vira um peso maior do que para os homens, né? Uhum. Você vê aí homem grisalho e tal, é bonito. As mulheres não, tem que pintar o cabelo porque é feito cabelo branco e tal. Então, Também é outro processo que a gente precisa evoluir, né? super, né? Então a gente fica tentando esconder a idade, falar, você parece mais novo, como se fosse ruim ter aquela idade, né? Então Sim. A idade vira um tabu, né?
E não pode ser assim, porque a maior parte da nossa vida vai ser esses 50 a mais, se a gente está vivendo muito tempo, né? Então, não pode ser assim. E a gente É. vê E que. você sabe... Desculpa, eu te interrompi. Você estava falando? Não, só estava finalizando mesmo, que essa realmente é uma questão bem complicada. Uhum. E é curioso, né? Porque na antroposofia, quando a gente estuda, né, esse processo de desenvolvimento humano, eu falo que a gente começa a olhar com uma beleza para as fases da vida, assim, né? Que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai aprofundando mesmo, né? Então a gente vai se conhecendo mais, enfim, se a pessoa tiver esse olhar, né, para sua vida, esse olhar interno e externo. E a gente fala que depois dos 42, que tem uma queda maior biológica, né? Que tem uma oportunidade de uma ampliação da consciência, de uma conexão com a espiritualidade maior. Então, a pessoa que não aceita a própria idade, que fica tentando se manter jovem, né? Se manter, ter o mesmo ritmo de quando tinha 20, 30 anos, que a curva dela emocional também cai junto com a fisiológica. Então, pode acontecer um processo depressivo, enfim, ter algumas doenças podem aparecer nessa fase, né? Então, dos 49 aos 56, em torno, né, de 56, tem a andropausa, né, que está ligada à menopausa da mulher. Então, tem esse desprendimento das forças sexuais que muitas vezes o homem não sabe lidar e acaba entrando naquela idade do lobo, né, que fala que, né, acaba se separando, olhando para outra, olhando para fora, né, querendo é, manter aquela juventude que ele tinha, né? Então, assim, que é bem bonito quando a gente incorpora isso, né? Que tudo bem envelhecer, que tudo bem meu corpo não responder mais como era em fases anteriores, mas como que eu pego isso como uma oportunidade para ampliar minha consciência mesmo, para aprofundar em conhecimentos, nessa parte do algo maior, né? Que eu falo da espiritualidade, mas muito como uma conexão com algo maior. E aí a gente vê que 60% das grandes obras universais, elas foram realizadas por pessoas mais 60. Então, assim, como que eu posso olhar também para algo maior, né? E não o trabalho do dia a dia como algo, né? Quando eu tinha ali meus 20, 30 anos. Então, agora a pessoa tem experiência, tem bagagem, né? Tem a casca grossa, né? Que a gente fala, a parte emocional mais desenvolvida, relacional. Como usar isso a favor, né? E não querer se manter como os estagiários, trainees, ou enfim, a galera mais. Exato. A gente estava até falando numa live da Maturi sobre startups, e mostrando que as pesquisas hoje em dia mostram que as startups de maior sucesso são as de pessoas que são geridas ou fundadas por pessoas de mais de 45 anos. Por que Uhum. isso? Porque já tem mais experiência, mais bagagem, uma visão maior de mundo. Né? Quando você cria uma startup, você quer resolver um problema da sociedade, você quer fazer uma coisa grande. Se você ainda é muito jovem, não tem, né, tanta experiência, fica difícil você ter essa visão. Né? Então é muito Sim. legal que a pessoa se empodera disso. Eu vejo assim, uma diferença muito grande dos matures com quem eu lido que falam, eu tenho 60 e tantos, 70 anos com muito orgulho, sabe? Do que vários outros que falam que, não, ainda não sou mature, né? Brincadeirinha e tal, ou não quer falar a idade, esconde a idade, né? Que a gente vê que quem realmente fala da idade, fala com orgulho, é muito mais bem resolvido, lida melhor com isso e tá num outro estágio de busca do que esse que ainda está tentando ser jovem e fugir de algo que, né, não tem jeito e tem tanta coisa boa, né? Você já tem essa maturidade, essa vivência que você realmente pode usar para fazer muita coisa bacana para os outros, seja um trabalho remunerado ou não, mas passar toda essa experiência é muito legal. Então, acho que olhar para frente é esse desprendimento, né, de querer ser jovem, como você era antes, pelo menos fisicamente, né, e entender que agora você está numa outra fase
que pode ser super bacana, talvez até melhor, né? Se você tiver aí bem resolvido. Mas é difícil e a gente vê, né? Tem para a mulher é mais difícil, mas por outro lado, para o homem é complicadíssimo quando ele está nessa fase fora do mercado de trabalho, porque tem toda a questão de ser o patriarca, o provedor. Então a gente vê que o homem se fecha mais, né? Apesar da idade não ser tanto uma questão, mas estar fora do mercado, sim, a mulher sofre mais com a questão da idade, mas quando ela minimamente aceita, né, mais essa situação, ela é muito mais proativa do que o homem, vai atrás de novidades, se mexe muito mais. A gente vê nitidamente isso na Maturi. Nossa base é bem meio a meio, homens e mulheres dos cadastrados, mas que participam mesmo das nossas ações, desde os presenciais até os online, são, assim, no mínimo 70% público feminino. Uhum. Essa parte de desenvolvimento, autoconhecimento, a gente fala geralmente o público maior é de mulheres, né? Assim, que se envolvem nessa parte, né? O homem, ele fica talvez com uma parte um pouco mais prática, né? Mais pragmática da vida, né? Como que a gente também vai fazendo essa troca, né? Essa respiração entre homens e mulheres, né? Aprender os dois lados, né? Esse feminino e masculino, equilibrando. Mas É, também tem uma coisa interessante que você falou, né? Isso das startups, né? Que são mais bem-sucedidas quando tem pessoas acima de 45, né? A gente fala também nessas leis biográficas, né? Que dos 49 aos 56 é a fase mais altruísta da vida. Então, que a pessoa, ela, esse doar para o mundo, né? Esse estar para o outro é muito mais forte. Então, por exemplo, para cargos públicos, na política, tudo quando bem intencionado, né? Usar não a seu favor, mas para um serviço mesmo para a sociedade. Essa fase é a melhor fase para a pessoa trabalhar nesses cargos, porque ela realmente ela é mais altruísta nessa fase. Então, quando você fala, acho que é até uma sustentação de startup, né? Porque o que tem de startup que quebra, né? Então, assim, como que é essa continuidade? Então, eu acredito que realmente a maturidade ela traz isso também, né? Da resiliência, persistência, né? Não sei é como que principalmente de gestão, né, de lidar com pessoas, que o jovem que é super técnico muitas vezes não tem essa expertise, né? e tem uma coisa, questão também da liberdade, né? Que a gente até conversou quando a gente bateu o papo na semana passada, muito sobre o sentimento de liberdade na maturidade, né? Que é até o tema da nossa live, né? Libertação na maturidade. Então a gente fala aqui, né, da fase dos 42 aos 49, tem uma libertação do pensar. Então a pessoa ela não precisa estar tão presa na parte intelectual, não é? Gente, quando eu falo libertação é assim, é quase que você já cumpriu o que precisava, agora é por tua conta, né? Então, dos 42 aos 49 tem isso. Dos 49 aos 56 tem uma libertação do sentir. Então, é quando a gente começa a ficar mais desbocado, já fala mais o que sente, não ficar tanto com milindre. E quando a gente fala dos 56 aos 63, é a libertação do agir. Que é assim, eu já fiz muita coisa no mundo. Agora o que vier daqui para frente é lucro, né? Já cumpri quase que meu papel que eu precisava lá fazer um check, né? Com algo Uhum. maior, né? Seja o que cada um acredita, mas que agora eu tenho uma liberdade maior. Então, eu ouço muito depoimento de pessoas pós 63 anos que sente realmente uma libertação interior, né? Então, de estar mais livre mesmo para fazer o que quiser, pensar o que. Ó, gente, quem está acima aí dessa idade pode escrever aí como que se sente. Mas, Boa. assim, eu vi muitos relatos, assim, né? Dessa liberdade mesmo de fazer o que quiser, pensar o que quiser e agir da forma como quer. Né? Claro, com responsabilidade, mas, assim, tem uma libertação maior. Vocês têm um viés do desenvolvimento, né? Queria te ouvir um pouco o que você sente aí desses cursos, enfim, que vocês fazem alguns encontros. Sim, então, tem muito a ver com isso que você falou, né? A gente faz, hoje em dia, muito desenvolvimento. Falei que Mature Jobs virou Mature, porque
Maturi Jobs é a nossa plataforma de vagas. Hoje a gente tem Maturi Services, que é a plataforma de freelance, e a Maturi Academy, que a gente lançou esse ano, que a gente está muito forte nessa frente de capacitação, principalmente para o empreendedorismo, para o público 50 mais, mas aí passa por autoconhecimento, tecnologia, networking, várias outras coisas. E aí, quando a gente fala de tecnologia, tem bastante homem. Quando a gente fala de autoconhecimento, só tem mulher, né? O networking, a gente vê que os homens também se interessam, as mulheres, por outro lado, são mais proativas. Mas existe um interesse crescente desse país se desenvolver. A gente vê que eles estão buscando e agora estão participando de tudo que é online. Então, também quebrando alguns paradigmas, né, com relação à tecnologia, mas eles querem, precisam se atualizar. Quem não estava no mundo digital teve que entrar agora, né, se jogar de um jeito ou de outro. Então a gente está vendo que eles estão se interessando, por exemplo, por marketing digital, uso profissional de redes sociais e várias outras coisas. Mas a gente também traz conteúdo de saúde e bem-estar, né, autoconhecimento, volta e meia a gente traz, porque é muito importante a pessoa entender o que faz sentido para ela nessa fase da vida, para poder buscar com mais propriedade esse novo horizonte profissional, que pode ser, às vezes, até um trabalho social, se ela não está focada na renda, apesar de boa Uhum. parte da tá mais preocupada com a questão da renda, mas tem outros que não, que já está aposentado, que já tem um rendimento, mas que quer se sentir útil, produtivo. E eles estão buscando isso, e a conexão, né? A gente tem uma comunidade, que é um grupo no Facebook que tem gente do Brasil inteiro, e o fato deles verem que não estão sozinhos, participarem lá, se conectarem, verem que dá para fazer coisa bacana juntos, isso faz toda a diferença, né? Então, o engajamento é altíssimo. Ter esse sentimento de pertencimento, né? De que tem outras pessoas que estão vivenciando o mesmo, né? Exatamente. Para ver que E, não e né, é por essas dificuldades todas, né? Que essa fase da vida, principalmente na busca por um trabalho, impõe. Uhum. Sim, e nessa pandemia você falou dessa questão do marketing digital, né, de começar a entrar no mundo da tecnologia. Como que você sentiu, né, nessa pandemia, esse público mais 50, né? Como que foi esse sentimento também de vai ter trabalho e não vai? Como que eu vou me virar? Como que você sentiu isso? Olha, eu percebi assim dois lados, né, disso para esse público 50 mais, um mais positivo, o outro nem tanto. Positivo deles entrarem no mundo digital, né, para poder desde se comunicar com a família a trabalhar, de repente percebem que não é tão difícil quanto parecia, né, e aí se interessam e começam a se virar e aí trabalhos que hoje em dia são feitos remotamente também viram novas possibilidades para esse público, né? Assim como toda a solidariedade que surgiu durante a pandemia em relação aos mais velhos, por causa do grupo de risco e tal. Sim. Só o grupo de risco também trouxe uma estigmatização ainda maior dos mais velhos serem frágeis, porque a gente coloca, né, todo mundo acima de Forçou, 60, né? né, automaticamente grupo de risco que eu tenho 60 anos. E não é assim, né? Como se até 59 as pessoas estão salvas, depois não, né? É o estado de saúde da pessoa, o comportamento de risco, principalmente o acesso a uma saúde de qualidade, né? E tanto que muito jovem adoece. Mas isso também fez com que as empresas eventualmente não, né? Estão dispensando bastante essas pessoas com mais de 50, 60 anos, quando é um trabalho que não pode ser feito remoto, né? Por elas teoricamente serem grupo de risco. Então, houve aí, no primeiro momento, a gente percebeu no nosso público um susto, um medo muito grande, né? Por outro lado, depois que ele descobriu esse mundo digital, entrou nele, teve aí um empoderamento e até um, uma forma de lidar com esse momento com mais calma do que o jovem. Os jovens estão muito mais ansiosos, nunca viveram nem nada parecido com isso. Lógico que os mais velhos não, mas os mais velhos já viveram várias outras crises, enfim, tem uma experiência que ajuda e as próprias empresas
tem percebido isso, que ter pessoas mais maduras tem ajudado nesse momento, toda a ansiedade que os jovens e a dificuldade que eles estão tendo nesse momento. Mas ainda assim, parece que o preconceito etário se intensificou, né? Ou ficou mais evidente nesse momento por causa disso. Uhum. E até muita gente se isolou, né, do pessoal, principalmente a família, né? Ai, não quero colocar minha avó em risco, não quero colocar, né, meus pais, enfim, e acaba também tendo um isolamento maior, né? Sim, com certeza. A gente vê que, né, por um lado, as pessoas perceberam que precisam se cuidar mais, então está tendo, né, todo um olhar para se cuidar e estando mais em casa também olhar para dentro, né? Mas o medo, mesmo assim, estão lidando com um pouco mais de serenidade do que os jovens nesse momento. Isso é interessante observar. Com mais serenidade? Sim, agora, né, que a coisa já está mais estabilizada, no começo Uhum, maior, mas agora sim. uhum. E você estava falando até dessa introspecção, né? De tipo, na pandemia ficar mais dentro de casa, né? Começar a olhar para dentro. E aí me vieram duas coisas, né, diferentes. Uma, essa questão, quando a gente fala também da fase dos 56 aos 63, esse nono setênio, a gente está falando de uma fase mais introspectiva mesmo. E aí você estava falando da diferença entre homem e mulher, né? Quando você vê do público mature. E a gente fala que essa fase, geralmente, o homem, ele costuma ir mais para dentro. Então, o homem, que ele é mais o agir, o fazer no mundo, de repente, nessa fase, começa a se voltar mais para dentro, inclusive ficar mais em casa. E a mulher tem uma tendência a querer ir mais para o mundo, né? E a É gente fala do reajuste na relação, que isso tem que acontecer, dessa é mudança, né? impressionante, realmente, como nessa fase aí, as mulheres não querem ficar paradas, não querem ficar em casa e o homem quer ficar lá tranquilão. É muito comum mesmo. Uhum, uhum. E outra coisa que me veio. Oi? Eu falei que a gente vê bastante, eu vejo na minha família também esse comportamento. Uhum. E outra coisa que me veio quando você estava falando também foi essa. A gente já fala, né? Eu trabalho também com atendimento de coaching, né? E a gente fala muito dessa. Quando a pessoa perde o emprego, ou quando ela tá a fim de pedir demissão, enfim. A associação que ela faz da identidade com o trabalho, né? Que é muito forte. Isso pensando numa geração nossa, assim. Eu fico pensando numa geração mais madura, né? Que traz o trabalho como, né, tem que ser sacrifício, tem que ser difícil, tem que batalhar, só o trabalho dignifica o homem, né, cresceu com todo esse estigma mesmo, essa importância do trabalho como algo central na vida, né? Como que você sente isso em relação ao público do Maturi? Ah, é muito forte, né? Principalmente entre os mais velhos. Eu vejo as pessoas falarem que o trabalho é o elixir da juventude, né? Porque muitas vezes não conseguem enxergar outras coisas para fazer senão trabalhando, porque realmente vem de uma educação, de uma cultura muito voltada para o trabalho, né? E várias pessoas falam, não, eu quero morrer trabalhando e tal. Beleza, né? É legal, mas também tem que olhar um pouco além disso, né? Você tem que descansar um pouco, se divertir, passear, fazer coisas voluntárias, enfim, não quer dizer que você vai parar porque você não está trabalhando. Pelo contrário, fazer outras coisas também, mas é muito forte isso nessa geração de quem tem mais de 60 anos, essa ligação do trabalho, principalmente para o homem, né? Principalmente, assim, a gente vê que o homem nessa faixa etária, quando sai do mercado corporativo, que ele perde, né, aquele sobrenome corporativo, aquela identificação, né, o fulano de tal empresa, né, o cicrano de tal lugar. Ele não tem mais isso, mas o crachá, ele fica perdido, fica completamente desnorteado. As pessoas normalmente não se preparam para isso. Isso faz toda a diferença. As empresas também não investem nessa preparação, né?
E aí os homens ficam mais fechados, ficam deprimidos, né? E as mulheres, elas lógico, sentem essa dificuldade, mas elas têm é, mais força de vontade mesmo, de buscar alternativas, né? Um pouco mais de humildade. O homem não pensa em fazer uma coisa muito mais básica do que ele fazia, né? Uma coisa mais simples. A mulher, ela acaba se abrindo mais para alternativas, para coisas diferentes e tal, porque ela não quer ficar parada, apesar de também ser difícil para ela sair, né, do mercado de trabalho. E você estava falando das empresas, né? Vocês fazem ponte, né, entre as empresas e esse público 50 a mais. Como que você sente a visão das empresas hoje em dia em relação a essa identidade está muito vinculada ao trabalho, essa preparação para aposentadoria? Como que você vê o mercado? Se Ah, isso tem transformado ou se parou no tempo, sabe? Igual você falou, né? Ainda a gente precisa evoluir muito em relação à longevidade no Brasil. Mas como é que você vê, Morris, as então, empresas? está começando a olhar das empresas sobre isso, sobre esse assunto, ação de pessoas mais velhas, até um cuidado mais especial na saída dele, mas ainda assim, ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? Ainda são exceções as empresas que têm feito um trabalho mais ativo e genuíno com relação a isso. Ele começou a, acho que, despertar nas empresas mais nos últimos anos, em função da reforma da Previdência, onde isso ficou mais em pauta. Na Natura, a gente percebeu, do começo de 2018 até o começo desse ano, um crescente interesse das empresas sobre o assunto, né? Às vezes até curiosidade. Então, a gente tem feito muita palestra sobre isso, debater diversidade etária, integração geracional. Eles estão, né, se interessando, mas ainda não é uma prioridade, ainda é algo que eles sabem que tem que começar a olhar, né? Mas ainda não percebem isso como estratégico. Mas está crescendo aí. Disse até o começo desse ano, porque com a pandemia parou, em função Sim. do grupo. Então agora a gente vê algumas empresas voltando a procurar a gente para falar sobre esse assunto. Mas Tem algum, não, eu ia tem falar que algum com depois que tiver vacina e tal, a coisa tiver melhor, vai crescer com mais velocidade a atuação das empresas nesse assunto, com mais atenção. Sim. Tem algum case de empresa que você possa compartilhar com a gente? Não precisa nem citar nomes, assim, mas algum case dessa preparação da aposentadoria ou que tem mais absorção de pessoas dessa faixa etária, assim, como que essa empresa trabalha, como que eles olham para a longevidade, só para a gente trazer mais para o concreto? Cases bem legais, por exemplo, a Gol é um case super bacana, que eles fizeram um programa que chamava Experiência na Bagagem, onde eles fizeram todo um trabalho ativo de contratação de pessoas com mais de 50 anos, só depois de ter todo a empresa toda viu que realmente era um assunto importante para a empresa também como negócio, além de ser uma casa social. Depois que foi feita essa sensibilização, primeiro eles começaram com os próprios funcionários indicando familiares mais maduros, e depois isso se tornou um case dentro da empresa e até que virou algo natural. Tem sempre no processo seletivo pessoas mais velhas participando. Então, hoje eles têm bastante gente e nem tem mais um programa específico, virou uma coisa recorrente, né? A gente fez, por exemplo, um projeto bem legal no ano passado com o Boticário, que contratou pessoas com mais de 50 anos nas lojas da Quindice Berenice, que é uma marca super jovem, uma marca que abraça a diversidade, mas ainda não abraçava essa diversidade etária. A média das vendedoras era 20 anos nas lojas. E de repente eles trazem vendedoras com mais de 50 anos. A gente também fez todo um trabalho de sensibilização com gerentes e tal. E aí eles perceberam que clientes com mais de 50 anos que nem entravam na loja começaram a entrar.
né? Então, além de você trazer um ambiente mais diverso, você trouxe novos clientes, o público consumidor que não se identificava, né, com a marca, ou pelo menos com as vendedoras. Então, foi bem interessante. Entre vários outros, assim, que a gente tem visto, algumas fazendo programa de estágio 50 a mais, que é uma quebra de muito interessante também, e bombando, assim, de candidatos, sabe, que estão estudando. Então, tem um ou outro ali, né, ainda são ações mais pontuais, mas a gente vê que é uma tendência, sem dúvida. E quais você acha que são os principais benefícios para as empresas, né, terem essa diversidade etária? São muitos, né? O comprometimento dos mais velhos é um diferencial muito grande. Hoje, para as empresas, é difícil reter os jovens querem ter diferentes experiências, querem viajar, querem empreender, e esse turnover alto tem custo para as empresas, custo alto. Então, ter esse comprometimento e até de uma forma que ele sirva como exemplo para os jovens, né? Além da experiência profissional, a experiência de vida, que a gente falou bastante, né? Um outro olhar, essa questão da diversidade mais completa mesmo, né? De visão. E as soft skills, lidar com gente, né? Geralmente os mais velhos têm mais paciência, mais atenção, olho no olho, mais jogo de cintura para lidar com problemas, resolver crises. E fora tudo isso, você tem hoje um público consumidor que está envelhecendo, que tem um poder já econômico alto e que para você poder desenvolver produtos e serviços para eles, você tem que ter eles dentro de casa, senão você não vai entender as necessidades dele e nem saber se comunicar com eles. Então, é por isso que eu falo que é mais do que social, uma questão estratégica para as empresas. E não sei quando que elas vão olhar para isso, de ser elas vão olhar para isso, é o quando. Né? Em algum momento elas vão ter que olhar para isso e fazer alguma ação a respeito. Uhum. E qual que você acha que é o principal benefício para as pessoas, né, que estão ainda atuantes no mercado, nessa faixa, né, nessa maturidade? O que você sente que são os principais benefícios para essas pessoas? Ah, são todos. Trabalhar por prazer, porque gosta, mais que precise. Nessa faixa etária, ela não aceita qualquer coisa, ela faz algo de propósito, né, de legado. Além de passar a experiência, se sentir útil, produtivo, ela também aprende muito com os colaboradores, os colegas jovens, né? Se ela tiver essa abertura, humildade para isso, e isso traz também novos olhares para ela, o que é muito bacana. Então a gente fala que essa troca, esse diálogo intergeracional, ele é riquíssimo, é incrível. Então, para quem está aí com 50, 60 anos, a gente vê no mundo das startups, pessoal de cabelo branco, estão super felizes, né? Porque eles estão contribuindo, mas também aprendem muito. Então, ter essa abertura para aprender é muito bacana. E hoje não tem como você estar atuante no mercado de trabalho sem estar aprendendo coisas novas o tempo todo, né? Isso te faz sentir melhor, sem menor dúvida, né? Além de ter, às vezes, um complemento de renda para uma aposentadoria, que é super importante. E a questão social, né? De você ter um círculo de amizade, lidar com pessoas no trabalho, que às vezes se você está parado, você está lá mais sozinho em casa, principalmente as pessoas aí dessa idade. Então são vários benefícios que aumentam a autoestima, melhora a qualidade de vida, Desculpa, e travou tudo para mim isso. no Então, finalzinho, Morris. oi, tá me ouvindo agora? Oi? Tá voltando, eu acho. Você me ouve direito? Tá com um delayzinho. É, para mim Não, travou um sua pouquinho no voz vem final. Não sei depois. se as pessoas se quiserem escrever aí, gente. Acho que tá lento, mas tá indo. Eu não sei se é o meu ou o seu que tá ruim a internet. Não.
não sei, mas eu estava dizendo que realmente são vários benefícios que melhoram a autoestima dessas pessoas, né, e acabam trazendo mais qualidade de vida, que é muito importante para quem está aí passando por essa fase. Uhum. Sim. É, e você estava falando da questão da paciência, né? De que geralmente, ó, tá todo mundo ouvindo bem os dois, na verdade. A gente que não está se ouvindo direito. Agora, Mas Mas você estava falando, né, essa questão de uma das coisas, né, que é como é benefício, né, dessa troca intergeracional, né, que é essa questão da paciência, né, e a gente fala mesmo que, principalmente das fases, eu vou só trazendo alguns pontos aí da antroposofia, né, principalmente da fase entre 56 e 63 anos, esse desenvolver a paciência consigo e com os outros é bem importante. Então, é uma fase que propicia isso, né? Se a pessoa realmente quiser exercitar, praticar, enfim, é uma fase que é muito importante para o desenvolvimento, né, da pessoa. super. E, e eu achei interessante, né, você trazer isso, enfim, te perguntei do benefício das empresas e das pessoas, justamente para a gente fazer esse paralelo, né? Porque, na verdade, é um processo ganha-ganha, você trazer pessoas de gerações diferentes, que têm uma bagagem diferente, né? Que tem estão vivenciando coisas diferentes nas fases da vida e fazer essa troca. E quando a gente fala da maturidade, principalmente em torno dos 63, né, que é a fase que a gente chama de sabedoria na antroposofia, a gente fala que o idoso ele tem uma luz interna, né, assim, quase que a aura, né? A aura é interna, a luz do idoso é interna. E da criança, enfim, daí pegando pessoas bem mais jovens, né, não do mercado de trabalho, mas principalmente as crianças, elas têm uma conexão com a espiritualidade também muito forte, né? Quando elas chegam no mundo. E essa fase do primeiro setênio é bem bacana que a gente faz essa relação com a pessoa mais madura, né? Porque tem troca de luz. A luz da criança está no externo e a luz do idoso está interna. Então, essa troca, né, de luz mesmo é fantástico. Por isso que os netos amam os avós, né? Pode fazer o que quiser, pode bagunçar, enfim. E Exatamente. Incrível, né? Eu vejo na minha mãe, por exemplo, a forma como ela trata os meus sobrinhos é completamente diferente de como era comigo com as minhas irmãs, né? E isso é super comum. E tem uns projetos muito legais também na Europa. Eu já vi alguns casos deles fazerem junto, assim, meio que vizinho, para ter a mistura de creche e asilo, mostrando os benefícios, né, disso para ambos os lados. E é incrível, realmente é muito bacana a troca que rola, né? Porque não tem muito filtro, é uma coisa bem genuína, né? sim. É, e o que a gente está falando é isso de aproximar, né? Não ter essa exclusão, né? Quando a gente fala, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade, como que a gente inclui, né? A pessoa mais madura, a pessoa mais idosa, né? Que não fique só, vai ficar em casa, fazendo serviço de casa, né? Preso. Como que a gente amplia esse olhar, né? Então, tem tanto conhecimento, tanta bagagem, tanta coisa importante para a gente vivenciar, né? E trocar com as pessoas dessa fase, que é triste pensar quando as empresas excluem, quando a família, né? Quando a família fala, ih, lá vem, né? Vai contar de novo a mesma história. Como que a gente vai adquirindo também trazendo essa importância, né, da pessoa mais madura para perto, para troca, enfim. Então, Essa troca a gente fala tanto dentro quanto fora das empresas, esse diálogo intergeracional, ele é maravilhoso e é super necessário. A gente precisa quebrar as barreiras que existem, né, desde o jovem com o mais velho e vice-versa, porque isso, quando tem essa troca, esse diálogo, esse encontro de gerações, é rico para todo mundo. Todo sim. mundo ganha. E o Morris, trazendo um pouco da pergunta central, que a gente já vai ter que caminhar para o fim da live, o né, pensando assim no teu olhar para esse futuro, para essa sua maturidade, né?
o que que conta sobre o teu momento presente, né? Como que é esse seu olhar, né, para esse processo de envelhecimento, enquanto morres mesmo, não do Maturi, mas, né, esse processo de envelhecimento, esse processo da maturidade, como que você olha para o teu futuro a partir do presente, do que você está vivenciando agora? Principalmente trabalhando com pessoas, né, nessa faixa É, etária. então, acho que justamente por trabalhar com isso, eu olho com mais serenidade, né? Porque eu vejo pessoas aí com 60 anos recomeçando, né? Fazendo, indo para uma nova profissão, aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas. Então eu tenho plena convicção de que eu ainda vou fazer, ainda posso fazer muita coisa diferente, né? Isso me deixa um pouco mais tranquilo e calmo, né? Mesmo já perto dos 40, né? Vou fazer 38 esse ano ainda. Eu sei que ainda tem muito chão, né? Porque a gente está vivendo muito. Então, isso me ajuda a ter um pouco menos de ansiedade com relação ao meu futuro e tal, né? E saber que eu vou ter também uma sabedoria, que se eu fizer um trabalho de olhar para dentro, de autoconhecimento, eu vou aproveitar muito bem a cidade, pode ser uma fase muito legal da minha vida, ao contrário do que às vezes a gente acha que é envelhecer, porque eu conheço pessoas incríveis que estão super bem aí nos seus 60, 70 anos, né, ou até mais. Então, acho que na nossa cultura a gente ou não consegue, ou a gente se vê, né, mais velho, ou a gente foge disso, né, acho que é muito comum. Então, para mim, ainda é meio abstrato demais, porque eu não faço também planos de muito longo prazo, mas eu acho que esse meu trabalho na Nature, ele me permite é, olhar com mais calma, sabe, para isso, não achar que vai ser ruim ou me desesperar de ter que fazer tudo agora, achar que eu, né, perto dos 40 já tô velho, nada disso. Aquela pressa de não vai dar tempo, né? Preciso fazer logo. É, exatamente. Faz Lógico uma. que para mulher a coisa normalmente pesa um pouco mais a idade, né? Falando do meu momento, por exemplo, né, eu tenho 30, vou fazer 38 anos, não tenho filhos, sou solteiro, né? Uma mulher com essa idade, nessa condição, já tem uma cobrança maior da sociedade, né? Uma questão biológica também, se vai ter filho ou não vai, etc e tal. Mas tirando, né, esses aspectos, eu vejo de forma bastante positiva, lógico, percebendo que eu preciso ter alguns cuidados, preciso me cuidar, né, e também fazer alguns planejamentos financeiros e tal, sabendo que eu vou viver muito, né, e que é, as coisas mudam, mas sabendo que eu vou poder fazer muita coisa ainda. Com certeza eu ainda vou fazer muita coisa que eu não, nem imagino hoje, sabe? Sim, sim. Por falar em pressão, eu tenho 38, eu sei o que é isso. O que você está falando Então, da mulher, né, que sente mais pressão, geralmente. Ô, Morris, quero te agradecer, né? A gente vai ter que ir finalizando aí, tem 1 minuto e meio, né? De live, mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, por trazer aí tua experiência, né? Com a maturidade, com essa libertação da maturidade. Beijo, Ju, beijo, Drica. Beijo para todo mundo aí, obrigada. E só lembrar que vai ter o webinar, gente, dia 8/10, quinta-feira às 19, que eu vou fazer a conexão entre todas as lives, né, os conteúdos. E dia 13/10 começa o programa Mergulho Biográfico, que é para a gente mergulhar na própria biografia, trazer as histórias de vida como potência. E boa. obrigada, viu, Morris? Obrigada para todo mundo aí. Obrigado você, foi um prazer, foi um ótimo papo. Até o próximo. Travou um pouquinho aqui para mim, mas obrigada, viu, gente? Ah, ótimo. Tchau. Tchau, obrigada.